Vamos esmagar todo mundo. A frase que voltou para assombrar Cherki e a lição estoica sobre falar antes de vencer. Antes da Copa do Mundo de 2026 começar, o meia-atacante Ryan Cherki, do Manchester City, foi perguntado sobre as expectativas da seleção francesa no torneio. Não vamos como favoritos, disse ele, em resumo, mas vamos para esmagar todo mundo. A frase circulou nas redes, ganhou memes, foi repetida em entrevistas. Era a confiança pura de um jogador de 22 anos, recém-chegado a um elenco recheado de estrelas, falando com a leveza de quem ainda não sentiu na pele o peso de uma eliminação. Nesta terça-feira, dia 14 de julho, a França perdeu para a Espanha por 2-0 na semifinal, em Dallas, e foi eliminada da competição. A Fúria espanhola, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, dominou o jogo do início ao fim, encerrando a caminhada francesa rumo ao tricampeonato e fechando com chave de ouro a terceira vitória seguida sobre os Bleus em jogos decisivos, repetindo o que já havia acontecido na Liga das Nações e na Eurocopa. Foi também a última partida de Didier Deschamps à frente da seleção. Diante do microfone, Cherki, visivelmente abalado, falou em decepção enorme e reconheceu que a França simplesmente não jogou o próprio futebol. Não é coincidência que minutos depois do apito final, torcedores e páginas esportivas tenham desenterrado o vídeo da entrevista pré-Copa. Esmagar todo mundo, repetiam os comentários, agora com ironia. Foi uma reação humana, quase instintiva. A internet adora contrastar a fala inflada com o resultado desinflado. Mas para além da piada fácil, há ali uma lição que atravessa séculos de filosofia, e que qualquer homem que leva a sério o próprio desenvolvimento deveria parar para observar com atenção. A soberba, na tradição estoica, não é simplesmente arrogância de personalidade. É um erro de cálculo. É a decisão de falar sobre o resultado antes de ter controle sobre as variáveis que o determinam. Sêneca escreveu, repetidas vezes, sobre a diferença entre o homem que se gaba do que ainda vai fazer e o homem que trabalha em silêncio e deixa que os fatos falem por ele. Não é modéstia por modéstia. É reconhecimento de que o resultado de qualquer empreitada depende de fatores que estão, em grande parte, fora do nosso controle. O adversário, o dia, o azar, o juiz, a lesão de um companheiro. Prometer domínio total sobre um resultado incerto é, na prática, assinar um cheque que você pode não ter fundos para pagar. Isso não significa que a confiança seja um defeito. Pelo contrário, nenhum homem de valor construi algo relevante sem acreditar profundamente na própria capacidade. O problema não é acreditar em si mesmo. O problema é confundir essa crença interna, que deveria ser silenciosa e funcional, com um discurso público de dominação que a realidade ainda não confirmou. Existe uma diferença enorme entre o atleta que treina como se fosse vencer e fala como se pudesse perder, e o atleta que trata a vitória como certeza antes mesmo de pisar em campo. O primeiro tipo de confiança é fundação. O segundo é fachada, e fachadas racham na primeira pressão real. A França de 2026 chegou ao torneio apontada por muitos analistas como favorita, com um elenco talentoso, ofensivo e empolgante. Mas favoritismo técnico e discurso de esmagamento são coisas diferentes. A Espanha, do outro lado, jogou o torneio inteiro com um discurso quase oposto. Controle de posse, paciência, um planejamento tático desenhado especificamente para neutralizar as transições rápidas dos franceses. Enquanto Cherki e outros falavam em esmagar adversários, o técnico espanhol, Luis de la Fuente, construía, silenciosamente, a armadilha tática que selaria o destino da semifinal. Não é exagero dizer que a Espanha vive, há anos, uma espécie de vantagem psicológica sobre a França, justamente por nunca depender de discurso inflado para justificar o próprio nível. Aqui mora a conexão direta com o autodesenvolvimento masculino que vale a pena levar para a vida cotidiana, fora das quatro linhas. É extremamente comum, sobretudo entre homens jovens ainda construindo identidade, sentir a tentação de anunciar publicamente conquistas que ainda não aconteceram. Anunciar o negócio que vai bombar antes de ele sair do papel. Prometer a transformação física antes de completar a primeira semana de disciplina real. Falar sobre a independência financeira antes de ter organizado a própria planilha de gastos. Essa necessidade de declarar vitória antecipadamente costuma vir de um lugar frágil, a busca por validação externa imediata, o desejo de ser visto como vencedor antes mesmo de ter feito o trabalho que sustenta a vitória. O homem que caminha na direção da maturidade estoica aprende a inverter essa lógica. Ele guarda o discurso para depois do resultado, e usa o silêncio, enquanto o resultado não chega, como espaço de trabalho e não como vitrine.
Isso não é frieza, nem falta de ambição. É exatamente o oposto. É o reconhecimento de que a energia gasta anunciando a vitória é a energia que deveria estar sendo investida em produzi-la. Cada entrevista, cada post, cada conversa de bar, gasta em prometer grandeza, é tempo que não volta e que poderia ter sido investido em treino, estudo, planejamento. Há ainda uma camada mais sutil nessa história, ligada à rejeição das armadilhas modernas de validação instantânea que o pensamento masculino independente tanto discute. Vivemos numa era em que declarar intenção virou substituto de realizar a ação. Postar sobre o objetivo dá uma descarga de reconhecimento social quase idêntica à de tê-lo alcançado, e o cérebro, traiçoeiramente, às vezes se satisfaz com esse atalho. Cherky, aos 22 anos, não fez nada que qualquer um de nós não tenha feito em menor escala. Falou grande, porque falar grande dá uma sensação boa, imediata, gratuita. A diferença é que o palco dele era o mundo inteiro assistindo, e a fatura chegou em rede nacional. A boa notícia é que a soberba, ao contrário de muitos outros erros, é plenamente corrigível. E corrigida com humildade real, não com humildade performática, tende a fortalecer justamente o caráter que faltava antes. Cherky ainda é jovem. Ainda terá muitas copas pela frente. E a decepção de hoje, se processada com honestidade em vez de negação, pode virar o tipo de lastro emocional que separa um jogador talentoso de um jogador completo. O mesmo vale para qualquer homem lendo isso. A queda depois da fala inflada dói mais na frente dos outros, mas ensina mais rápido do que qualquer vitória conforto. A regra prática, então, é simples de enunciar e difícil de praticar. Fale menos sobre o que você vai fazer, e deixe que o resultado fale por você quando ele chegar. Não porque exista algum mérito místico no silêncio, mas porque cada palavra de bravata gasta antes da hora é uma dívida emocional que alguém no futuro vai cobrar. De preferência, um adversário mais preparado, num dia em que você menos esperava perder.